Virando a página, eu prometi aqui o assunto envolvendo o Vasco. Saiu agora, decisão importante para o Vasco da Gama. O Vasco consegue liminar para afastar a 777 Partners do controle da SAF do clube. Acaba de sair essa decisão, essa liminar importante para o Vasco. Em decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a parte associativa do Vasco da Gama conseguiu uma liminar para afastar o fundo empresarial 777 Partners do comando da SAF do clube. Ao analisar os argumentos apresentados pela associação, o juiz Paulo Assed Stefan suspendeu o contrato de investimento e o acordo de acionistas firmado entre a 777 e o Vasco em 2022, devolvendo assim o controle da Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, à parte associativa, cujo presidente é o ex-jogador Pedrinho. Na sua argumentação, o juiz considerou como graves os problemas financeiros apresentados pela 777, isto após o Vasco apresentar documentos que comprovam o atraso em repasses devidos pelo fundo comandado por Josh Wander. Então tá aí, informação importante, saiu agora no jornal O Globo. Rodrigo Viga, o Vasco, a parte associativa do Vasco, consegue uma liminar para afastar a 777, Rodrigo Viga. Que coisa! Rapaz, eu vou falar com meu amigo Piperno, que também acompanha bem essas coisas fora do mundo do futebol. E a tal da segurança jurídica, hein, Piperno? Da instabilidade jurídica, muito típica aí de o mundo dos negócios, né? Em que se tem muitas críticas com relação a essa virada de mesa ou tomada de decisões pelo Poder Judiciário de contratos feitos, estabelecidos. O fato é que, primeiro, é uma decisão liminar, pelo fundamento aí apresentado pela Vossa Senhoria e também pelo Vasco da Gama. Acho que é extremamente questionável e derrubável essa liminar. Ora bolas, os clubes do Brasil devem mundos e fundos. Se ele for olhar para essa questão de não repasse previsto no contrato, então, por favor, Vossa Senhoria, que olhe para os demais clubes do futebol brasileiro, o senhor vai encontrar problemas em todos eles, inclusive com relação ao recolhimento de FGTS, assinatura de carteira assinada, condições de trabalho, salubridade e muito mais. Enfim, estou falando de questões trabalhistas, mas com certeza tem questões também na área civil que podem ser analisadas pelo juiz da área empresarial ou de qualquer outra vara do Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro. O fato também é que a SAF do Vasco, se não foi ruim, não foi das melhores possíveis, mas era um clube que estava naufragando, precisava de boia, precisava de um reboque, e quem apareceu ali como rebocador para não afundar foi a 777 Partners. Tem essa disputa aí entre o pessoal do clube com o pessoal da 777. Infelizmente, foi o que sobrou para o Vasco da Gama, um gigante do futebol do Rio de Janeiro. É claro que a SAF tem de melhorar, a gestão tem que ser ajustada, tem que ser aperfeiçoada, mas pelos fundamentos apresentados aí na ação movida na Vara Empresarial do Rio de Janeiro, entendo que essa liminar vai cair muito em breve, até em nome da estabilidade e da segurança jurídica que se faz necessária em qualquer país minimamente digno, viu, Pedro? José Manuel de Barros, essa decisão aí, hein? Olha, eu não estava esperando uma decisão dessas, né? Como disse o Viga, pode até virar uma briga de liminar. Sai uma liminar aqui, passa o controle de volta para 777, sai uma liminar lá, volta o controle para o clube associativo, enfim. Mas está aí a decisão de momento. O Vasco deixa de pertencer a 777 em volta, né, ao comando da parte associativa do Vasco da Gama, Zé. Então, eu acho que é muito ruim para o modelo. Há aquela ilusão do torcedor de quando o time dele vira SAF e a SAF é vendida, chega alguém com um caminhão de dinheiro e no mês seguinte o time dele vai disputar, vai para a final do campeonato e vai ser campeão. E a coisa não é bem assim. Virar SAF por si só não representa a solução de todos os problemas. Esse é um ponto. E isso é ruim. Por outro lado, essa do Vasco da Gama é que tinha mais senões, né? É que parecia que não estava funcionando desde o começo, né? Passava essa sensação, não está funcionando. Esses clubes, tem um clube que está falido, e aí quem chegar, é uma boia, ele se agarra nessa boia
e não faz um negócio tão seguro assim, né? O que apareceu foi esse, eu vou pegar. E não pode ser assim, né? Você tem que ter mais critério para quem vai assumir o controle de uma associação com tanta tradição, com problemas, com muitas dívidas. Mas já que vai mudar, tem que mudar com critério, né? Eu não sei, talvez a partir desse movimento as coisas fiquem mais claras, né? Porque essa do Vasco, meio que eu fico com um pé atrás e muita gente. O que a gente ouve fazer é tem um senão daqui, tem um senão dali. Parece que o Vasco se precipitou, né? Quem sabe dessa questão toda aí, e que não seja uma guerra de liminar que não acabe nunca, né? Mas que a partir daí a coisa fique mais clara, né? E que no final o Vasco da Gama não sofra mais do que está sofrendo há tanto tempo. Bruno Prado, Fábio Piperno, tá aí, o Vasco consegue essa liminar e tira o controle do futebol da 777 Partners. Bruno Prado? Eu concordo com o que o Viga falou. Sim, eu não tenho todos os detalhes e informações, mas me parece algo frágil assim, para você romper definitivamente assim, uma condição que o Vasco Futebol virou uma empresa e ela foi comprada. Foi algo grande, não é um contrato com sei lá, um fornecedor, não é assim. Eles compraram o futebol do Vasco. Má gestão não é motivo para você romper um contrato desse. Pode criticar o que for a gestão de futebol deles. Isso não é motivo para você conseguir uma rescisão na justiça. Então é a questão de repasses que o Vasco alega que não recebeu. Eu, sinceramente, não sei o que recebeu ou não, mas mesmo assim, para romper uma coisa que eles compraram, um contrato longo de milhões, me parece uma coisa que vai ser difícil de manter. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, mesmo virando empresa e sendo comprado, mais uma vez o Vasco tem problemas na questão política. Não deixa de ser uma questão política também. É o Vasco que foi vítima aí da política interna dele nos últimos anos, chegou nessa situação por isso. Eu costumo dizer, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, não é que eles optaram por virar SAF, eles optaram pela sobrevivência. O que não quer dizer necessariamente que seja a solução para todos os problemas, mas eu acho que esses aí não tinham nem alternativa. Ou eles tentavam partir para isso, ou não é que deixaria de desistir, mas deixaria de ser competitivo, já não estavam sendo competitivos. Então, ou eles tinham que buscar, o Vasco pode não ter feito a melhor parceria, ou pode não ter vendido para o melhor investidor ou melhor empresa possível, mas, como eu disse, má gestão não justifica uma rescisão. Então, vamos ver como vai ser essa questão dos repasses. Como eu falei, não sei exatamente todos os detalhes, mas pelo tamanho do negócio, eles são donos do futebol do Vasco, me parece que não é algo simples, não me parece algo frágil para uma ruptura assim total. Decisão da Justiça, essa liminar que tira o futebol do Vasco do comando da 777, Piperno, e passa aos dirigentes da associação. Concordo com o que disseram os três colegas e, veja, o Bruno cita três clubes que eu dizia que eles formavam o clube do bilhão, no caso, o bilhão de dívidas, né? Vasco, Botafogo e Cruzeiro, arruinados os três. Óbvio que a 777 não mostrou que realmente mudou radicalmente a história do Vasco, não trouxe lá toda a expertise que se imaginava, mas de qualquer forma ela já investiu, ela já pagou, ela já gastou. Caso essa liminar não fosse cassada, quem é que devolveria isso aí? E outra coisa, a 777, segundo dizem lá na Europa, trabalha inclusive com a possibilidade de se tornar acionista do Everton. Então veja, será que dá para dirigir o Everton e não dá para ficar no Vasco? Não sei. Falar, viu? Te falar, Esse debate vai continuar no bate-pronto, tá? Desta quinta-feira, já que viramos, né? Já hoje o Pedrinho pode contratar um treinador pro Vasco, se ele quiser. Hoje, com a liminar. Aí depois caça a liminar. Pode cair amanhã. Eu fiquei pensando nisso, né?
E aí, se tem algum atraso, por exemplo, não sei, igual eles alegaram aqui, quem tem que pagar? Agora, quem é que pode contratar? Porque o Pedrinho acho que não vai, porque fala, pô, eu nem vou atrás, porque a liminar cai amanhã. Esse debate a gente vai continuar no Bate Pronto. Obrigado, Zé, Bruno, Piperno, Viga. Muito obrigado a todos pela audiência. E o Bate Pronto, meio-dia, tá feito convite para você. Muito obrigado a todos, boa noite e até o Bate Pronto. Tamo junto. Essa bomba que cai em cima de São Januário, com a decisão da Justiça entregando em caráter liminar o comando do Vasco à associação. Capelo, obrigado pela presença aqui no Troca, boa noite. Traga mais esclarecimentos, por favor. Ele, né? Não dão descanso, mas o Capelo não precisa nunca de descanso, né? Convenhamos, o homem é a cara da notícia. Estava trabalhando, inclusive, até agora, porque estava escrevendo a notícia para o GE. O Capelo, o torcedor do Vasco, está ansioso para saber quais serão os próximos passos, o que dá para prever, se é que dá para prever alguma coisa, porque é uma questão que vai se enrolar mais algum tempo. Enfim, as novidades para a gente sobre esse caso do Vasco. Capelo, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, amigos e a quem nos assiste. Quando eu entro no Troca é porque alguma coisa muito importante aconteceu. E nesse caso, realmente é importante. Uma decisão tomada agora à noite, na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, pelo juiz, vou até puxar aqui o nome para não falar errado, Paulo Assede Estefan, tomou uma decisão que ainda é em caráter liminar, mas ele tirou o Vasco SAF, o futebol, do comando da 777 Partners, que comprou o Vasco anos atrás. 70% dessa SAF pertenciam à 777 e agora, pelo menos em caráter liminar, voltam para a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Clube de Regatas Vasco da Gama, presidido pelo Pedrinho, pelo grupo político do Pedrinho. Então, o futebol provisoriamente está com a associação que tinha entrado com uma ação pedindo para retornar ao futebol. Essa é uma ação que corre em segredo de justiça, então até então a gente não tinha detalhes em relação a ela e nem deveríamos ter, mas como se trata do Vasco da Gama, do futebol, essa decisão em questão de alguns minutos vazou, chegou a alguns jornalistas, inclusive a mim. Tenho aqui a cópia dela, não vou ler ela inteira para não deixar, não fazer os nossos espectadores dormirem, mas o que tem de mais importante aqui é, por um lado, a associação ela admite que a 777 não estava devendo nada em relação às suas obrigações contratuais, mas ela acusa a 777 de não fazer uma boa gestão, de não ter um bom futebol e de estar sofrendo problemas no exterior. A 777 está sofrendo acusações de fraude nos Estados Unidos por parte de outros terceiros com quem ela faz negócios. Então, a associação entrou com uma ação na justiça para retomar o futebol e o juiz entendeu que a ação deveria ir adiante, que a associação tem razão e cedeu em caráter liminar. Claro que a justiça ela é imprevisível, né? Até na questão do tempo. E é óbvio que a 777 vai recorrer dessa decisão em caráter liminar para tentar cassar essa liminar e restabelecer o comando do Vasco. Agora, é possível imaginar, ou talvez, não sei se você já teve tempo para conversar com outras pessoas, Capelo, sobre como vai ficar a direção do Vasco a partir de agora, né? Nesse momento de transição, a gente não sabe mais quem manda, quem vai estar. Com um novo treinador nesse momento. Você imagina na cabeça do novo treinador. O português já rescindiu seu contrato com a Vitória de Guimarães para vir treinar o Vasco. Como é que será que vai ficar a situação do comando do Vasco no futebol, dentro do centro de treinamento? Porque o Pedrinho sequer era autorizado a entrar no centro de treinamento do Vasco. A partir de agora, há uma rota aí para o estabelecimento dessa nova decisão? Com toda sinceridade, não deu tempo de fazer nada além de ler a decisão, escrever o texto, passar para cá e falar com vocês. Então, ainda não. Mas a gente sabe, assim, teoricamente, o que vai acontecer. Os advogados da 777 vão recorrer e vão se defender para retomar o futebol. Enfim, como tem ainda um trâmite judicial pela frente, né, isso aqui a gente está tratando ainda de primeira instância no Rio de Janeiro, tem depois a segunda instância, depois tem como recorrer ao STJ, eventualmente tem a STF. Então, assim, tem uma longa disputa judicial que vai se abrir. A gente não tem como prever o que vai acontecer na própria primeira instância do Rio de Janeiro, porque, como a gente está dizendo, isso aqui é uma decisão em caráter liminar. Então, isso aqui ainda vai ser apreciado pelos juízes em primeira instância. É imprevisível, a verdade é essa. Essa decisão,
é uma decisão, e eu estou entrando com uma análise minha, não estou mais apenas reportando os fatos, mas é uma decisão bastante inusitada e é uma decisão que ela não é comum, assim, ela não é uma decisão pequena, é importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão bastante grave. Você tirar de alguém um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado, porque a própria ação, e é importante isso, não é que o juiz deu essa opinião, a própria associação do Vasco, quando abre a ação, ela admite que o contrato vinha sendo cumprido. Então, o juiz, ele tirou o futebol da 777, admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado, mas que, como o futebol vinha apresentando maus resultados, e por isso ele conclui que há má gestão. Como o Vasco é uma entidade que mexe com paixão, e ele diz isso na decisão, mexe com o torcedor, mexe com algo que é maior do que a própria SAF. E como existem notícias de uma acusação de fraude nos Estados Unidos, e olha, é uma acusação, ainda não houve nem investigação e nem julgamento. Então a 777 ainda não é também culpada dessa acusação de fraude. Isso é um fato. Mas por haver esses elementos, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos. Então essa é uma decisão bastante controversa, bastante inusitada, e o que vem pela frente é uma longa batalha judicial que talvez mude já amanhã. É realmente imprevisível. Isso no campo judicial. Quem está assistindo a gente, assim como os jogadores, o técnico, os dirigentes da SAF, os contratados, enfim, os profissionais contratados, os membros amadores da associação, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui em diante. Ninguém sabe, né? Obviamente, todos eles continuam contratados, jogadores, técnicos, profissionais, e todo mundo vai acompanhar com muita apreensão. A SAF do Vasco cai num momento de grande incerteza, né? O único alívio, talvez, e o motivo desse alívio é muito pesar, é que pelo menos o campeonato foi paralisado. Então, o Vasco vai ter 2 semanas, talvez, 2 rodadas, na verdade, para talvez resolver um pouco dessa incerteza enquanto o campeonato não está acontecendo. Mas, é um momento de grande, grande incerteza para a SAF do Vasco. De insegurança para futuros investidores no futebol brasileiro, né? Porque uma decisão, como o próprio Capello disse, controversa como essa, não pode se basear apenas no mau rendimento em campo, né? Tem que ter algo mais grave para se tomar essa decisão. Uma investigação nos Estados Unidos, como de novo o Capello disse muito bem, não é uma decisão. Né? Então, é algo que... retirasse de alguém um ativo que ele comprou, cumpriu os compromissos, por algo que se imagina que possa vir a acontecer, né? Porque as disputas no exterior, elas estão em andamento também. Então, é quase como uma punição preventiva a alguém que é dono de um ativo, adquiriu um ativo, um investimento... Que talvez não tenha cometido crime. E é difícil até falar isso sem parecer que você está defendendo um lado ou outro, mas porque a gestão esportiva era ruim, mas os compromissos assumidos em contrato, você não tem algo que tenha sido descumprido. E a questão do exterior é como uma punição preventiva. E a questão esportiva ser ruim é subjetiva, porque a 77 pega o Vasco na 2ª divisão. Se a gente pensar que hoje o Vasco está na 1ª e escapou do rebaixamento na última temporada, outros ativos que ela com outros jogadores contratados, investiu, um time que talvez seja mais competitivo, que neste momento não está bem, não significa dizer com certeza que o futebol está sendo mal conduzido, né? Então vamos aguardar. O Capello certamente vai acompanhar todos os passos e vai trazer as novidades assim que elas surgirem. Obrigado pela disponibilidade, Capello.